Olá, aqui Fabiano. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui bem rápido para vocês terem uma ideia de como funciona o arquivo de prescrições. Então aqui vocês vão ver que existe uma pasta chamada Remédio Prescrições, certo? Ela geralmente tem um ícone. Deixa eu ver aqui se tem como eu colocar o ícone original dele. Não está aparecendo aí com o original, mas não tem problema. Então aqui você vai ver o nome de prescrições, vai clicar e vai abrir uma pasta com essas informações. Geralmente, se vocês forem utilizar a primeira vez, não vai ter nenhum paciente, mas à medida que vocês forem acrescentando, vai aparecer os pacientes que vocês forem acrescentando aqui. Então, clica nesse ícone, vai aparecer esse atalho, bota em acrescentar, clique em acrescentar paciente. Aí vai aparecer essa tela. Essa tela você tem aqui, vai aparecer os dados da Clipse, o nome do hospital, o computador, o usuário e as opções, incluir um novo paciente de pediatria e incluir um novo paciente da ANEL. Então, se você for incluir um paciente da ANEL, bota a opção 2. Se você for incluir um paciente da pediatria, clica a opção 1. Se você clicou por engano, clica 3 para sair. Então, vou clicar aqui o paciente 2, item 2, confirmar, tá aqui ó, 2, vou confirmar e ele tá fazendo a cópia, tá dizendo que o arquivo foi criado, foi finalizado e agora para sair. Então, tecla 3, sai e aqui renomear o arquivo. Eu recomendo a gente renomear esses arquivos de forma que fique fácil da gente de uma forma padronizada. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo bem prático. Então tá aqui, leito 1 RN de Maria José. Cliquei no arquivo, ele vai abrir uma tela que já vai vir com essa tela de abertura. Clica aqui em iniciar e ele vai iniciar com essa tela aqui inicial, tá? Então vai depender muito do tamanho da tela que vocês têm, né? Se eu não me engano, a nosso monitor aí é um monitor pequeno, resolução pequena, vai sair meio cortado. Mas aí assim que eles conseguiram um monitor maior, a gente vai ter mais facilidade com uma tela assim, mais ou menos desse tamanho aqui. Então vocês vão colocar aqui nesse espaço nome do paciente, a data do paciente que nasceu, já que é da ANEL, a data, aliás, aqui é o peso do nascimento, aqui é a data que o paciente nasceu, é bem prático aqui, ó, sexo, nome da mãe, escolaridade, se no caso, quando for na pediatria pode ser preciso, endereço, e aqui alguma mensagem de cuidado, oi e o diagnóstico, certo? No futuro a gente vai usar isso aqui para fazer o carimbo. Por enquanto eu não tenho um cadastro de vocês, aí, mas na hora que tiver eu vou botar o nome, o nome de vocês no cadastro, então vocês vão poder habilitar aqui a impressão do carimbo nas prescrições, nas evoluções. Então aqui a gente tem aqui, ó, setor multiprofissional, que é o pessoal da enfermagem no futuro vai usar. Por enquanto a gente vai ficar usando só o setor médico. Aqui é um setor administrativo que sou eu que uso e aqui é para sair do programa. Então a gente clica aqui no setor médico e no setor médico, isso sempre depois que colocar esses dados do paciente, né? Clica aqui no setor médico, aí você já pode entrar aqui nos itens de prescrição, imprimir prescrição, admitir. Na ANEL, eu acredito que vocês vão achar melhor admitir aqui, fazer a admissão no formulário específico da ANEL, né? Porque no formulário da ANEL já vai constar o nome da criança, você vai ver a idade da mãe, você vai poder botar aqui a idade, o grau de alfabetização dela, quantas gestações, quantos abortos, que teve consulta pré-natal, como foi, quais foram as anormalidades do pré-natal, quais foram os principais exames, resultados, vocês vão poder botar aqui, tá? Ah,
atendimento na sala de parto, qual foi o índice de ápega, se precisou reanimação, qual foi a estimativa da idade gestacional, como foi o transporte dessa criança até chegar na UTI, se veio do hospital, se veio de sala de parto, se veio se o pediatra trouxe, se foi trazido pelo médico que não é pediatra. Então aqui tem uma estatística para a gente. E aqui condições de admissão, peso, comprimento, período cefálico, os dados antropométricos da criança. E aqui o exame físico da admissão, né? Aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, digestivo, abdominal, neurológico, as hipóteses diagnósticas, alguma observação que a gente queira fazer, e aqui a assinatura da folha. Terminou, imprime e guarda no prontuário, certo? Sempre importante a gente colocar aqui a admissão do hospital e a admissão no setor, porque esses dois itens eles vão contar como diária automaticamente, D1, D2, D3, né? As diárias de internação no hospital, as diárias de internação no setor da UTI. E então, tendo isso, você já pode tirar as primeiras cálculos automáticos. Ou seja, eu recomendo sempre imprimir a ficha de parada. A ficha de parada vai aparecer essa janela, né, quando você clicar aqui, onde você pode clicar aqui e imprimir as drogas de sequência rápida de intubação, já são tudo pré-calculado por causa do peso da criança. A ficha de parada com as principais drogas que se usam na parada, e também você pode ver os percentis de PA. Percentis de PA de acordo com a idade da criança. Também tem se for uma criança prematura, ele também vai se adequar de acordo com a prematuridade. Se for uma criança de termo, também vai ter de acordo com a idade de nascimento. Então, vou entrar aqui na parte de evolução. Evolução a gente vai ver também aqui, ó, evolução dia, noite, evolução da tarde e evolução em branco, né? Então, evolução dia, vocês vão ver aqui os dados do paciente vão estar aqui em cima, os principais diagnósticos a gente digita aqui. Aqui a gente coloca os controles, temperatura, variações de temperatura, frequência cardíaca e tal, de pesos, de pressão sistólica, diastólica, coloca aqui tudo que entra, tudo que sai, ele vai fazer os cálculos automáticos para a gente, para dizer o balanço. Aqui a gente coloca um resumo do que aconteceu no dia, né, alguma intercorrência, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente coloca o exame físico. Aqui a gente anota os procedimentos invasivos, só precisa dar 2 cliques. Clicou aqui, ó, já marca se está entubado, se tem traqueostomia, se tem sonda vesical. Então a gente marca isso. Suporte ventilatório também a gente marca se está em ambiente, se está com halo capacete, se está com Venturi, se está com catéter de O2, O2 circulante, se está em ventilação mecânica, e bota os parâmetros aqui. Alguma informação importante sobre a ventilação a gente digita nesse espaço aqui. Não sei se dá para vocês notarem que cada espaço que dá para ser anotado, ele é um pouquinho mais escuro, né? Então, se você precisar de drogas vasoativas, você registra aqui, sedação, analgesia. O débito urinário não precisa você colocar aqui, porque se colocou a urina aqui na evolução, só precisa colocar quantas horas você está avaliando a criança para ele fazer o débito urinário. Os antimicrobianos em uso, ele pega direto da prescrição, certo? Aqui esses itens da conduta atual, ele pega da prescrição, antimicrobiano, do derivado, droga vasoativa, sedação, analgesia, ele vai lá na prescrição e pega. A gente marca aqui para nosso controle qual foram os antibióticos que a criança já fez, por quantos dias, né? Então a gente anota aqui, porque se no momento da alta fica mais fácil ter essas informações. Outras medicações que já fez uso, né? Fenobarbital, idantal, cafeína, tal, e etc. Aqui a gente solicita os exames, né? Pode marcar também aqui, ó, clicando 2 vezes, vai aparecer esse ícone daqui. Então aqui você clicou aqui nessa impressorinha pequena do lado dos exames, a impressão dos exames é feita, certo? A gente sabe que todos os exames não cabem aqui, então essas 2 colunas aqui debaixo, essas 2 linhas, elas podem ser editadas, né? Vocês podem modificar e escrever o exame que vocês quiserem, tá? Observações finais, condutas finais, cuidados finais, anota-se aqui. Terminou, imprime a prescrição ou nessa impressora maior aqui ou nessa impressora maior aqui, certo? Volta aqui para o menu, certo? E aqui vem a prescrição, que é uma das coisas que às vezes dá mais atrapalha as pessoas, né? Mas vamos prestar atenção aqui que não é tão difícil assim.
Então essa primeira linha aqui é a linha que fica a identificação do paciente, nome da mãe, peso. É muito importante colocar o peso, porque tudo que aqui é calculado pelo peso. Essa planilha não é simplesmente para escrever a prescrição, é também para fazer cálculos pediátricos. Então aqui, dieta. Então eu recomendo assim, botar, se for uma dieta que se dê para quantificar, você bota aqui, dieta, leite materno de peito, leite materno ordenhado, bota as siglas que a gente já conhece, aqui bota o volume e aqui bota o horário, de quantas horas. Se for em orientação de complementar com água, coloque-se a quantidade de água aqui e bote de quantas horas. Se o paciente tiver alguma alergia ou algum alerta, coloca aqui que vai sair bem chamativo na prescrição. Na hidratação venosa, você coloca aqui a cota de hidratação. Se você, por exemplo, eu vou botar um peso aqui desse paciente para poder a gente fazer um exemplo. Tá, essa criança tem 5 quilos. Então vou voltar lá. Aliás, não é aqui não, porque aqui é da ANEL, então o peso atual é aqui embaixo. 5 quilos, isso aqui é o peso a nascer. O peso atual é esse aqui. Então vou lá na parte de prescrição. Aí eu coloco aqui que 100% de cota, por exemplo, vai sair já calculado aqui. Deixa eu ver. 500 valor hídrico total, 500 ml. Vou aqui colocar, se você quiser colocar sódio, você coloca aqui, sódio e potássio. Por exemplo, 3 de sódio, 2 de potássio. Então já vai fazendo o abate aqui, automático, tá? Aqui é o número de fases, se você quiser dividir em 2 fases. Tá? Se quiser colocar uma VIG, você marca aqui, diz quanto é a VIG, uma VIG, por exemplo, de 3, aí já calcula a quantidade ou se for água destilada ou de glicose, um VIG de 4, por exemplo. Ó, já tem solução glicosada nessa VIG. E se você quiser prescrever uma solução isotônica, clica aqui, automaticamente ele calcula o sódio para a solução ficar isotônica. Aqui, ó. E se você quiser tirar, tira. Aqui ele pede só para você fazer um ajuste manual do sódio e potássio, rever, porque ele vai botar como padrão 3,5 e 2,5. Então, hidratação isotônica, clicou, já está calculado isotônico aqui, tá? Então, se a gente for ver na prescrição, já vai estar dizendo aqui, ó, VIG de 4, solução isotônica, NaCl, KCl, gluconato eu não botei nada, por isso está zerado. E aqui já está dizendo que o volume é 250 de 12, 20,8 ml na bomba de fusão. Então vamos voltar aqui para a prescrição, certo? Se não for isotônico, tiro aqui, isotônico. Nutrição parenteral, se for preciso prescrever, marca-se aqui o xizinho para poder entrar o cálculo da nutrição parenteral e a gente vem aqui na nutrição parenteral e coloca os valores, né? Para qual vai correr em quantas horas, qual é a cota, quanto de aminoácido, quanto de lipídio, qual é a VIG que vai correr, se você prefere calcular pela VIG ou pela grama de glicose por quilo, então você pode escolher qual das duas formas, quanto de sódio, quanto de potássio, quanto de gluconato de cálcio, quanto do sulfato de magnésio, quanto de oligoelemento de pediatria, quanto fósforo, quanto de vitaminas. Então você vai colocar aqui, ele vai calcular aqui gramas, calorias e vai fazer as proporções aqui de valores de acordo com as apresentações que existe no sistema. Já calcula o fator de correção, porque já tem aqui, ó, fator de correção 20 ml, pode 25 no caso. Se for diferente, é só botar o valor correto do equipo e ele vai fazer o fator de correção e vai calcular o excedente para poder não ter desperdício e não ficar faltando. Aqui tem alguns alertas que podem chamar a atenção caso aconteça alguma desproporção grande de nutrientes, para chamar a atenção, mas não é obrigado a pessoa a aceitar. Por exemplo, eu vou botar aqui 3 de aminoácido, aí vê que aqui ele alertou aqui que o balanço de nitrogênio e caloria, para dar uma olhada na proporção de calorias também, tá? Então se botar um balanço mais ou menos equilibrado, ele vai tirar esses alertas. Aqui embaixo ele vai só mostrar para vocês qual é a concentração final de glicose, qual é o balanço de nitrogênio e caloria, proporção de calorias de acordo com carboidrato, lipídio e proteína, a osmolaridade total da solução, que às vezes até para dar uma orientação se precisa de um acesso venoso central,
Aqui a relação cálcio-fósforo, que é para não ter risco de precipitar. Pronto, então, e aqui tem só para, em termos de informação, quais são as calorias que estão utilizadas no lipídio e no carboidrato, que se houver alguma modificação do fabricante, tem como botar aqui também na parenteral. Tá tudo ok, tá tudo do jeito que você quiser, vem para a impressão, clica aqui na impressão e aqui confere e imprime aqui na impressora, tá? Então, a isso você volta para a prescrição e continua. Se precisar de hemoderivado, né, a gente clica aqui nos hemoderivados que precisa, bota o volume, bota o horário, diz para correr quantas horas, alguma observação. E na hora que a gente bota um volume aqui de concentrado de hemácia, automaticamente ele entra na prescrição, concentrado de hemácias aqui, e também vai vir aqui para solicitação de derivado, já está preenchido aqui, ó, o nome do paciente, com os principais dados aqui, já vem preenchido a requisição do derivado hemocentro. Imprime 2 vias, frente e verso. Certo? Então, se tirar a prescrição, você também sai da prescrição. Aqui são drogas de infusão contínua, as mais comuns, certo? Só para facilitar para prescrever, entendeu? Se clicar no midazolam, você diz quantas, aqui ó, qual é a dosagem de micrograma por quilo minuto, certo? Qual é a quantidade de diluição total que você quer, certo? E quanto tempo vai correr. Aí ele vai botar isso na prescrição, sempre adicionando esses valores nas cotas de medicação, tá certo? Aqui são os antibióticos, tá? Então a gente tem uma lista de antibióticos, já uma quantidade bem razoável. Agora ele já tem uma tendência de preenchimento automático dos antibióticos, tá? Se você clicar no antibiótico, existe uma tendência de prescrição automática, mas na ANEL, por enquanto, está desabilitado. Eu vou habilitar, mas vai ficar um xizinho aqui, ó, para na hora que vocês quiserem ou não habilitar esse item, porque se tem gente que gosta de prescrever com as próprias com a sua própria dosagem, mas se você botar aqui ele preencher a dosagem padrão, não, se você pode vir aqui e modificar, né? Dizer não, eu não quero 12 em 12, quero de 8 em 8, tá? Então ele vai preencher de uma forma sugestiva, mas na pediatria ele vai ser mais eficiente do que na ANEL, porque na ANEL tem muita particularidade. Aqui tem medicações que podem ser também calculadas, tem aqui uma relação, né, de medicações, captopril, digoxina, tá? São várias medicações que o computador calcula pelo peso, também pelas doses padrões, mas você vai lá, verifica se essa é a dose que você está querendo e faz o ajuste aqui, né? Não é difícil usar essa planilha dessa forma. Por exemplo, eu vou botar aqui eu mesmo digitando, por exemplo, dipirona. Para a apresentação de dipirona, ela tem aqui a apresentação, ela tem 500 miligramas, enquanto em quantos ml? Apenas em 1 ml. Aí aqui eu quero, você diz o intervalo de hora, né? Eu quero de 6 em 6 horas. E aqui a dose que eu quero em cada hora. Então vou botar aqui 15 miligramas. Então automaticamente ele calculou aqui 0,15 ml. Eu posso escolher a via endovenosa, rediluir, né, com quanto ml? Eu vou estar com 2 ml de que? De água destilada, soro fisiológico, alguma outra coisa assim. E aqui eu posso botar uma observação, se febre, se doce, alguma coisa assim. Na hora que eu botar para imprimir, vai sair aqui, ó, dipirona 500 ml em 1 ml, fazer 0,15 EV de 6 horas, diluir com 2 ml de água destilada, certo? Então ele é bem prático para fazer esses cálculos de uma forma mais rápida, tá? Mas mesmo assim, às vezes a gente tem produtos que não dá para botar aqui, né? Como por exemplo, orientação de cuidado, trocar fralda, temperatura, essas coisas. Então existe uma quantidade de linhas aqui que você pode digitar essas prescrições que não são calculadas pelo computador por peso, né? E também, se por acaso a pessoa ainda está aprendendo a mexer com a planilha, tem alguma dúvida, durante essa dúvida, para não deixar de prescrever, coloca aqui mesmo nessa parte de escrita livre. Eu chamo essa parte de escrita livre, tá? Então, antes de imprimir, dá para visualizar. Chegou aqui, qualquer impressorinha dessa aqui que tiver no caminho aqui, ó, tem várias. Aí você clica para visualizar a impressão, tá tudo ok, tá do jeito que você quer. Clica aqui para imprimir a impressão final, tá? Ele vai perguntar se quer imprimir 2 vezes, 2 vias.
porque vai uma para a farmácia, então ele acaba imprimindo uma para a farmácia. Isso aqui ajuda bastante nas evoluções seguintes, porque a gente só faz os ajustes de uma dose de um dia para o outro. Bom, então o resto dos ícones aqui são ícones de ajuda mais administrativa, emitir um laudo médico, né? Então aqui você tem como parâmetro de emitir um laudo médico. Termo de autorização para procedimento, então você coloca qual é o procedimento aqui, a data, e bota mais alguma coisa, alguma informação sobre esse procedimento, e o restante é informação padrão, né, que o paciente assina para poder autorizar o procedimento. Parecer de especialista, existe dois tipos de parecer. A gente tem um parecer que é para pedir um acesso central e um parecer para pedir assim, alguma informação sobre outra cirurgia, dermato, qualquer especialidade, cardiologia, então neurologia. Então a gente pede aqui, clica aqui, preenche os dados principais, aqui o médico que vai dar o laudo, ele preenche manualmente aqui, lá, né, faz as informações. Se o parecer de especialista também pode ser um acesso central. Clicar aqui no acesso central, tem essa planilha já pronta, né, que vai sair com o nome, diagnóstico, para poder o cirurgião ter uma ideia de como está o estado geral do paciente, né? Se ele foi tentado o acesso central, quantas vezes, qual foi o motivo, se tentou pique ou não, qual foi o horário da última refeição, como é que tá as plaquetas, os hemograma, tudo. Então fica mais fácil dele fazer as avaliações e agendar o procedimento. Aqui é para fazer os check-ins dos medicamentos especiais da farmácia, né? Aqui a gente preenche aqui mesmo. Aqui para solicitar exames, quando você por acaso não quer entrar na evolução só para solicitar exame, pode solicitar por aqui também, é outra forma de solicitar. Aqui é para entrar direto na nutrição parenteral, se por acaso a pessoa quiser só imprimir a nutrição parenteral, então vem aqui, é mais rápido, não precisa passar pela prescrição. Aqui o laudo de exames especiais que geralmente usa no SUS, né? Aqui é para solicitar ultrassonografia, tomografia, aqueles exames de tipo APAC. Aqui é para preencher a CCH. Sim, eu esqueci de falar que quando a gente preenche um antibiótico lá, automaticamente o antibiótico vem para cá. Fica mais fácil, né? Da gente não ter que escrever tantos papéis. Então, para escrever um antibiótico, já vem para cá, com a data de início, a dose, vem tudo preenchidinho aqui. Aqui é para preencher a IH, né? Se for um paciente do SUS, né? Então aqui a gente preenche a IH, já fica de acordo com o padrão do SUS. Aqui a solicitação de hemoderivados, né? Porque eu já mostrei para vocês se a gente vai solicitar sangue. E aqui é para fazer um relatório de transferência ou de alta, né? Porque ele vai pegar a evolução do dia, a gente coloca mais detalhe e pode mandar essa solicitação de transferência, certo? Na parte da ANEL tem um relatório de alta mais detalhado, né? Onde a gente tem os nomes do paciente, tem os diagnósticos, tem as medicações que já usou, os antimicrobianos, início e final, tem os procedimentos que ele fez, cateterismo umbilical, não sei o que, papapá, se tomou hemoderivados, quais são as datas do hemodderivado, as culturas, os principais resultados de cultura. Eu recomendo a pessoa já ir utilizando esse formulário no dia a dia, né? Se sair uma cultura, já vem aqui e já anota, né? Porque quando for tirar o relatório de alta, já está tudo pronto. Evolução nutricional, qual foi o peso menor, qual foi o peso maior, exames, né? Aqui tem os testes do pezinho, as datas, os principais exames, as vacinas que foram feitas, tem as datas aqui, e as descrições dos exames complementares, outra observação que a pessoa queira colocar, as recomendações da alta, as medicações para alta e o acompanhamento que vai ter da alta. Marca um xizinho aqui, e quando for ter alta, de acordo com o prontuário, ele já vai calcular a data do dia, quantos dias o paciente tem, pegar a estatura do paciente e tal. Então algumas coisas ele preenche automático. Então é isso, pessoal. Eu acredito que isso vai ajudar no dia a dia da gente, né? Quando eu tiver aí, eu já vou tentando passar alguns pacientes para cá, e eu acredito que vocês vão gostar, porque onde esse programa rodou, as pessoas já têm uma tendência de não saber, não gostar mais de ficar sem um programa, né? No começo pode dar um impacto, mas depois, com mais ou menos um mês, 2 meses, vocês vão notar que ele facilita muito o dia a dia, na hora da admissão, na hora da visita, na hora da evolução. Para vocês terem uma ideia, quando a enfermagem estiver utilizando a parte dela,
na nossa evolução aqui, onde tem aqui a evolução do dia, né? Aqui a evolução do dia, a gente vai poder importar o balanço da enfermagem, né? Clicou aqui, a gente já vai fazer preenchimento automático dos maiores valores de PA, de frequência cardíaca, tudo vai fazer isso aqui automático, né? Já trazendo direto do balanço da enfermagem. No balanço da enfermagem, ó, a gente tem aqui, ó, balanço hídrico. Se elas começarem a utilizar, dá para utilizar o mesmo programa em 2 computadores em rede. À medida que elas forem colocando os dados aqui, a gente também pode puxar para nossa evolução, certo? Ou seja, é uma coisa mais para o futuro. Primeiro a gente vai começar com os médicos, depois a gente começa com elas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem avançar, atrasar o vídeo para que vocês vejam alguma parte específica, certo? E as dúvidas vão surgindo na medida que for usando, a gente vai tentando tirar essas dúvidas, tá? Eu peço desculpa por causa do tamanho, porque tem muito detalhe, mas eu acredito que à medida que for usando, as pessoas vão ficando mais práticas e vai virando uma ferramenta bastante útil, tá? Eu espero que dê tudo certo. Um abraço para vocês, tudo de bom.